Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel Feliciano, falo aqui de Paranavaí. Eu nasci em Alto Paraná, filho de uma família essencialmente musical, de origem protestante. Meio que ao longo dos anos, nós estamos sempre nos formando, né? Informando e buscando sempre crescer nessa arte. Como disse, vindo da família musical, desde os avós, e uma família que realmente desde pequeno sempre nos ensinou que a música ela era uma arte muito presente dentro da nossa casa. Os meus tios já tocavam, né, dentro da nossa família já tinha tio maestro, e meu tio ele era uma pessoa assim muito zelosa com a questão musical, ele já tocava violino. Logo depois ele começou a trabalhar com corais dentro das igrejas evangélicas e, por consequência, minha mãe e meus tios, eles cantavam, né? Muito já pensando nessa questão polifônica. Importante dizer que a segunda geração, logo após eles, também foi muito ligada a isso, porque viam os seus pais tocando, eu vendo minha mãe. Minha mãe, desde muito cedo, sempre ligada à igreja. Ela tinha um grupo feminino, um grupo de um grupo de vozes femininas, né, que trabalhavam muito nessa questão de polifonia feminina. Vale a pena dizer que todo esse arcabouço, esse trabalho de edificação do conhecimento, né, na minha casa, ele foi muito acompanhado dessa questão religiosa. Bem, como eu falei, eu nasci em Alto Paraná e vim, logo assim que nasci, já vim para Paranavaí. Só me lembro da minha infância em Paranavaí, mas é interessante que eu comecei realmente a me interessar por música, tal qual, música instrumental, quando já entrei na escola, no Colégio Estadual Silvio Vidal de Paranavaí. E ali, por mais ou menos em 1984, eu comecei a tocar na fanfarra. E essa fanfarra ela era regida na época por um maestro chamado Jesuíno, que a gente chamava de Zuíno. Nessa época foi uma época muito brilhante assim, em Paranavaí, os anos 80, pois nos anos 80 tinha muitas fanfarras em vários bairros de Paranavaí. E o interessante é que a nossa fanfarra na época era uma fanfarra imensa para os padrões, né? Ela tinha mais ou menos umas 120 pessoas, chegou a ter quase 150 pessoas, e uma fanfarra assim que se destacou muito, né? E o Zuini ele era muito zeloso com essa questão dos músicos. Eu lembro que quando foi para eu fazer o teste para entrar, foi interessante que fizemos uma fila e lá vinha o pessoal tocando, né, tal, e eu sempre fui ligado a questões de instrumentos de sopro. E quando chegou na minha vez, eu quase que toquei meio que no susto. Mas foi interessante que isso tudo veio fazer com que eu pudesse ser enriquecido, pois nessa época, como eu falei, como tinha várias fanfarras, acontecia muitos concursos em Paranavaí região, e e um desses concursos eu lembro que, como eu era um dos mais pequenos, eu não pude participar. Foi em Matelândia, né? Foi um concurso emblemático, assim, aconteceu muitas coisas bacanas, mas eu não pude participar, pois eu era pequeno. Mas isso só me reforçava o desejo de realmente estar no meio do grupo. Bem, logo após isso eu recebi um convite para trabalhar na fanfarra. Trabalhar não, tocar na fanfarra do Colégio Estadual, onde fiquei muito pouco tempo. E já nisso, logo após, fui para o Colégio Paroquial de Paranavaí. Isso, Paranavaí, nessa época, já estava acontecendo algumas coisas bem legais, musicalmente dizendo, né? Alguns grupos de fanfarra com algumas características bem interessantes já estavam começando a acontecer. No Colégio Paroquial eu tive a oportunidade de mudar o estilo, pois as fanfarras até então eram só voltadas mais à questão percussiva. Lá eu já tive uma outra experiência com grupos de percussão, né, já construindo a linha melódica para os sopros e tudo mais. E isso foi enriquecedor para mim. Mas confesso para vocês que
foi um salto muito grande sair da fanfarra do colégio Silvio Vidal para o colégio Nossa Senhora do Carmo, ali onde conheci pessoas assim emblemáticas dentro da região de Paranavaí, no ramo das fanfarras, o professor Emerson Nakahara, conhecido como China, assim, tive o prazer, e, enfim, Betão, outras pessoas que também ajudaram a desenvolver o meu fazer musical. Bem, logo após isso, eu fui convidado pelo meu primo. Meu primo, ele era saxofonista na época da igreja Evangélica Assembleia de Deus, no centro da cidade. E lá surgiu um grupo de música, né, um grupo de teoria musical, e lá fui eu estudar teoria musical, né, convidado por ele. E foi bem interessante nessa época que lá, quando estive, as pessoas nessa época queriam muito tocar saxofone. Eu não, sempre fui dedicado a grupos, ao naipe dos metais. E eu lembro que eu queria muito tocar eufônio, né, ou conhecido como bombardino, mas não deu certo, por isso eu tinha um, e eu acabei ficando no trombone. E aí eu tocava trombone na igreja, eu tocava cornetão, né, e bombardino nas fanfarras. E logo após isso, meu primo foi me convidou, ele entrou na banda na verdade a orquestra não, a banda livre do Noroeste estava sendo reformulada. Entrou um maestro chamado Newton Antônio dos Santos, e que ele começou, e o Nilson, ele começou a promover uma mudança, né, na característica do grupo. E dentro disso, meu primo entrou, foi uma dos primeiros dessa leva, e logo após ele me chamou para que eu pudesse também fazer parte. Eu toquei muito tempo nessa época, eu toquei com eles, mais ou menos uns 3 meses, depois saí, né? E logo após a saída do maestro Nilson, que fez um grande trabalho dentro de Paranavaí com a questão musical, eu fui e entrei e voltei. Mas aí, quando eu voltei, eu recebi novamente o convite, eu voltei já em 1998, já sob a direção do maestro Salles Douglas Santiago, né? E nessa época a orquestra também já tinha passado por uma mudança, né, na sua característica de tocar, porque eles saíram antigamente da antiga banda lírica, que era uma retreta, depois vieram para uma banda sinfônica na época do Nilson, e agora já com outra característica, que era já voltado para a música popular. E dentro disso, foi interessante que quando eu cheguei já na orquestra, eu tive que mudar as minhas características de tocar, ou melhor, teoricamente eu tive que aprender a clave de Fá, pois na igreja só se tocava na clave de Sol, pegar um instrumento diferente, que era um instrumento, eu tocava trombone de pista, tive que começar a tocar trombone de vara, foi um desafio, eu tenho que me reinventar. E ali eu tive as minhas primeiras lições de trombone de vara, junto ao chefe de naipe na época, né, o professor Luciano Torres, e enfim. E ali foi onde tudo começou realmente o meu desenvolvimento musical. O interessante de tudo isso é que, junto desse grupo, né, eu pude crescer muito, pude entender o que era realmente fazer musical. E diga-se de passagem que, ao longo de todos esses anos que eu continuei, eu estive dentro da orquestra, fui muito enriquecido, né? E desde já a partir de 1999, por aí, né, anos 2000, 98, a gente participou de muitos festivais, dentre a qual nós tivemos a oportunidade de conhecer vários artistas que realmente contribuiu para o meu crescimento musical. Dentre os quais eu destaco aqui Jack Gatan, né, um trombonista francês, pude ter aula com Wagner Polichuk, um dos melhores do Brasil, Fernando Chipoletti, muito bom, quem mais? Renato Lisboa, aí pude também passar pela mão de Vitor Santos, um excelente arranjista, compositor, uma sumidade na questão musical. E aí tive a oportunidade de participar também com esse grupo de
de vários eventos em Curitiba, pois os anos 2000, até o meado dos anos 2000, nós éramos, esse grupo, a Orquestra de Sopro, foi um grupo assim, muito relevante que trouxe, né, não somente a edificação da música na nossa região, mas também nós começamos a disseminar essa arte, a Big Band, por todos os cantos do Paraná. Né? E éramos, na verdade, na época, muito jovens e conhecido como Orquestra do Chapéu. E nós tivemos a oportunidade de tocar várias vezes, né, em vários eventos, grandes eventos em Curitiba, bem como no Palácio, né, do governo, na época do governo Lerner. E dali também muitos dos músicos se destacaram e participaram de vários projetos via Secretaria de Cultura do Paraná. Né? Dentre os quais aqui eu destaco o projeto Comboio Cultural, que foi um projeto que aconteceu por volta de 1999 até 2002. Né? E esse projeto ele contemplava todas as regiões do Paraná e tinha vários ônibus, né, que circulavam isso, e dentre os quais eu pude fazer parte do ônibus de música erudita, né, com um grupo de metais. Nessa época eu tocava trombone e acabei tendo que tocar tuba, pois era uma necessidade do grupo. E isso foi muito enriquecedor para mim. E vindo dessa característica, tive a oportunidade de conhecer várias regiões do Paraná, dentre as quais eu destaco aqui a região oeste, né, Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, a região noroeste, Umuarama, Campo Mourão, Paranavaí e outras regiões aqui do médio e alto noroeste, e também a região norte, né, Londrina, foi Londrina, Pucarana que nós fizemos, Jaguariaíva, enfim, né? Esse grupo se destacou muito nessa época e eu tive a oportunidade de conhecer o Rio e São Paulo num concerto muito interessante, né, via a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura. Foi uma edição especial do Comboio Cultural que nós fizemos no Aterro do Flamengo, na época, e também em São Paulo nós fizemos no Parque do Ibirapuera. Foi muito interessante. E já dentro disso também, logo após passar essa época enriquecedora, né, e passar não, mas dentro desse meio tempo, eu tive a oportunidade de fundar vários grupos de fanfarra, porque eu fui sempre ligado a essa questão do aprofundamento do conhecimento entre jovens e adolescentes, né, ou grupos infantos juvenis. E formei a fanfarra por volta do ano de 2002, 2003. Formei a fanfarra de Querência do Norte, que era um grupo interessante, foi um destaque. Logo após, também trabalhei no grupo uma fanfarra de Santo Antônio do Caiuá, Paraíso do Norte, Escola Vicentina, e vim para Paranavaí, né, onde aqui também formei, entrei aqui, fui convidado para trabalhar no colégio, na escola Ayrton Senna da Silva, e lá nós formamos a primeira banda de metais infantil, né, metal e percussão infantil, que foi um projeto muito enriquecedor que abriu a Secretaria de Cultura. A Secretaria abriu esse projeto e ele foi um projeto referencial que deu a oportunidade para que vários outros projetos viessem a estar presente dentro da Secretaria e com isso gerar vários formas de emprego, né, para o pessoal. Interessante que com esse grupo ele se destacou muito, presente em vários eventos da cidade, bem como no teatro, né, Altino Afonso Costa, e fora isso, eu tive a oportunidade de trabalhar junto de vários grupos, né, de metais, bandas infantis, tal como a Escola Municipal Deusdete Ferreira de Cerqueira, a Escola José Vaz de Carvalho, Hilda Campano, a Escola Edith Epiner. Fiz vários trabalhos assim voltados ao coral e educação infantil e educação musical, né? Música e dança. Foi uma experiência muito legal. E já junto desse trabalho também, por volta do ano de 2002, 2003, eu também formei um grupo chamado Royal Brass, um grupo interessante
Esse grupo era um grupo que nós se juntávamos simplesmente para estudarmos juntos. Aí depois nós começamos a formar um repertório, eu fui escrevendo algumas músicas e enriquecendo esse grupo, né? E esse grupo foi um destaque muito interessante, não somente na nossa cidade, mas também na região, com presença marcante em muitos eventos especiais que aconteceram na Casa da Cultura e no teatro. Esse grupo também era um grupo muito interessante, porque nós, além das músicas eruditas e populares, nós também acabamos sendo um grupo de experimentação junto a amigos que também queriam ouvir essa sonoridade, e gravamos algumas coisas juntas de muito bom gosto. Composições inéditas. Logo após isso daí também fiz parte da primeira leva do grupo da Orquestra Sesumar, quando se formou a Orquestra Sesumar, quando o Davi do Carmo chegou aqui. Fiz parte também de alguns trabalhos de fanfarra, né? Junto a um grupo chamado Envio Chimia, né, Santa Fé, que era um grupo chamado Música Sem Fronteiras. Também, dentro disso daí, tive a oportunidade e a alegria de trabalhar com vários projetos paralelos, dentro de orquestras, big band, né, Brother Jazz Band, aqui em Maringá, né, outras orquestras em Londrina, tal como a La Liberazione de Ruggiero, uma ópera muito legal assim que eu tive a oportunidade de trabalhar. E também, né, fora isso, nós temos um trabalho assim muito voltado a dentro das igrejas, né, que é um foco bem interessante, né, onde nós temos focado nosso trabalho junto a grupos corais, grupos infanto-juvenis e jovens, com a qual eu também no ano de 2016, exatamente, eu tive a oportunidade de montar a primeira cantata, né, de um coral que nós formamos aqui no Jardim Renascer, um coral evangélico de muita qualidade. E também logo em 2018 também formamos fizemos uma cantata em 2018 dentro da igreja da Vila Operária. Fui professor também da escola Luzia Guina Machado, e lá trabalhamos junto a um projeto chamado Projeto Clavo de Luz, que era um projeto de musicalização, bem como um projeto que foi referência não só na cidade, né, mas também na região, onde nós pudemos apresentar em várias cidades, e também um projeto de música amadora, mas que tinha uma elevada consideração, né, artística, e principalmente que deu muita cancha, que deu muito palco para vários alunos esses que hoje eles estão dentro das igrejas, alunos que hoje fazem parte de barzinhos, tocando em barzinhos, alunos esses que hoje estão dentro da orquestra, né, em Paranavaí, alunos esses que hoje dão aula na região. Também, recentemente temos feito um trabalho muito voltado à questão de educação musical, né? Continuamos esse trabalho, e também estamos trabalhando com alguns projetos empresariais. Projeto esses que eu cito aqui, a empresa Prates, né, com a qual eu trabalho junto, e também a empresa Gazin, onde lá na Gazin nós trabalhamos com um projeto chamado Orquestra Escola, né, Orquestra Escola Alfredo Gazin, que é uma orquestra com a função de ensinar música e teoria musical a jovens e adultos, e também canto. E lá, além de músico, lá eu faço um trabalho de regência, trabalho junto da equipe pedagógica, e também lá eu trabalho como arranjista, né, dentro do grupo. E não tenho deixado de trabalhar dentro de estúdios, bem como ultimamente tenho feito um trabalho voluntário, totalmente voluntário, totalmente na minha casa, com mais ou menos 12 crianças, 12 jovens, né, onde a gente ensina música, fala sobre música, sobre concepções musicais, e mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento em que muitas vezes a gente imagina que a arte
ela se distanciou, até mesmo ela se arrefeceu. Pelo contrário, no meu caso, nós temos trabalhado muito, principalmente dentro das mídias sociais, mas principalmente dentro do modo remoto, né, que tem sido assim a nossa salvação. Né, tenho dado, toco hoje, né, a música me deu capacidade para que a gente pudesse estudar com pessoas de de relevada notoriedade, de relevado saber em que nos ajudaram, né, até mesmo a abrir essa questão de, do ensino, né, tal como hoje, além de trombonista, eu dou aula, né, estou tocando trompa, né, dou aula de trompete, tuba e eufônio, né, e também estudo arranjo, estou estudando arranjo, recentemente fazendo um trabalho assim muito forte com arranjo, e esse trabalho tem assim nos enriquecido, pois é através desse trabalho que nós temos conseguido tirar um resultado muito considerável dentro dessa questão de músicas, né? Uma coisa que é muito importante dizer também são os destaques, né? Destaques que já trabalhei muito com banda de baile, muito com grupos de carnavais, com vários grupos, bem como gravei com algumas pessoas assim de relevada importância, e também tive sob a batuta e a regência de renomados maestros, né, dentre os quais eu destaco aqui Dario Sotelo, Daniel Heavens, Edivaldo Cicchini. Tive aula com a excelentíssima professora que hoje ela é regente da Banda Sinfônica Jovem de São Paulo, Mônica Giardini. Também tive aula com o professor Adalto Soares, hoje trompista, né, acho que ele dá aula no Rio de Janeiro, né, exatamente. Também professor Roberto Farias, né, e também tive sob a batuta de excelentes, a batuta não somente, mas por que não dizer assim, sobre os cuidados em vários festivais de excelentes músicos, né? E com os quais também pude dividir o palco. Cito aqui o saxofonista, flautista, né, da cidade de New Orleans, Ray Moore, né, a qual, quando estavam em Maringá, acredito que no ano de 2012, 2013, né, nós fizemos um concerto e fui convidado para que à noite, né, eu estava junto com a Big Band de Paranavaí, fizemos um concerto no dia anterior e 3 dias depois, o Ray Moore, Jorge Oscar, Nenê da bateria, iriam fazer um concerto no Colégio Marista e nos chamaram, eu e o Clebson, para que eles, né, a gente pudesse participar do palco com eles. Foi um momento muito inusitado. Aqui eu cito também, nesse momento, a experiência, né, de poder ter estado junto, dividido o palco com Roberto Menescal, Wanda Sá, podido estar sobre os cuidados de uma pessoa muito especial, que foi o Fred Mills, né? Eu não poderia deixar de falar que foi um grande pai dos grupos de metais e uma referência até mesmo para quando eu pensei em montar o quinteto Royal Brass, né? Eu acho que é uma referência que eu não poderia deixar de falar. Vitor Santos, grande músico, grande arranjador, compositor, instrumentista excelente. E eu não posso deixar também aqui de falar do Vitor Gorni, que foi, além do amigo, que foi, não é um grande amigo, um camarada assim que me ajudou muito a crescer e amadurecer, e principalmente entender o que é o fazer musical. Né? O fazer musical enquanto artista, o fazer musical enquanto uma pessoa que tem concepção da sua arte dentro do mundo, mas principalmente do que é a música, do que a música representa. Como eu estava dizendo, as novas tecnologias elas vieram justamente para nos ajudar e para fazer com que a gente consiga sobreviver neste momento tão difícil de pandemia. E a gente não pode esquecer que a música e todo o conhecimento musical ele não pode ficar restrito a apenas aquilo que nos é possível, mas
se possível, nós conseguirmos dar às pessoas o alento e principalmente o desejo de todos os dias melhorarem, não somente enquanto artistas, mas também como cidadão. Isso é essencial. Mas o que eu destaco aqui, dentro de tudo isso, que todo esse trabalho que nós fazemos é simplesmente investir no ser humano, é fazer o ser humano melhor, assim como eu sou a testemunha viva de um garoto que morava dentro de uma periferia, um garoto que morava dentro de um cortiço, que tinha como sonho a bola, mas que quando eu recebi o chamado da arte, eu pude realmente entender o meu papel como cidadão, e hoje eu posso, nesse exato momento, dar essa contribuição, né, que é muito importante e nada mais enriquecedor de quando eu passo e vejo os meus alunos tocando bem, quando eu vejo um aluno na periferia pegando o instrumento e podendo executar, quando nós saímos nos desfiles cívicos, as pessoas, os pais se emocionando por verem os seus filhos, mas principalmente por saber que de uma forma ou de outra a gente está assim, levando a cultura à frente. Uma coisa que é importante em Paranavaí e região, né? Não podemos deixar de dizer que aqui nessa cidade tem um peso, tem algo diferenciado musicalmente. E uma coisa que é importante é que dentro de tudo isso que nós pensamos, agimos ou até mesmo trabalhamos, algo extraordinário acontece nessa cidade, porque aqui é uma cidade que é referência em vários lugares. No meu caso mesmo, sempre quando eu vou tocar em outras regiões, as pessoas perguntam: de onde você é? Eu falo de Paranavaí, eles nos respeitam ou nos admiram de uma maneira diferente, né? Isso é muito importante dizer. Bom, a grandeza de tudo isso é que, né, quando eu vejo e trabalho dentro das escolas, eu vejo que tudo que nós investimos, né, em se tratando de arte, tudo que nós investimos em se tratando de crescimento, tudo que nós investimos em se tratando de organização e principalmente tudo aquilo que nós fizemos em favor do nosso povo vai vir de uma maneira grandiosa, né? Eu vejo isso quando eu falo, né, dos trabalhos com as bandas, vejo isso quando eu falo dos trabalhos das orquestras, infantos, eu vejo isso quando a gente fala, trabalha com os corais, eu vejo isso quando nós começamos a conjecturar, né, as nossas crianças com a nossa comunidade, o nosso entorno se fortalece e principalmente ele passa a ser relevante. Na minha vida, eu não posso deixar aqui também de agradecer principalmente a grandes pessoas que realmente a Fundação Cultural, acho que foi baseado nos seus presidentes e nas suas prerrogativas de crescimento artístico, eu fui muito enriquecido, sou muito grato por tudo que aconteceu, mas principalmente por poder hoje ter a oportunidade de, graças a essa iniciativa e de pessoas que acreditaram e acreditam que a música ela realmente pode fazer a diferença. Não posso deixar aqui de agradecer a todos os meus amigos de orquestra, né, da Orquestra de Sopro. Não posso deixar de agradecer aí a todas aquelas pessoas, que eu quero fazer um agradecimento especial ao meu primo PC, que foi o cara que comprou um trombone e falou assim: cara, vai estudar trombone. E ele talvez acreditou mais em mim do que eu mesmo na época. E isso é muito importante, a gente não pode deixar de agradecer. Quero agradecer assim, a todas aquelas pessoas que realmente fazem de Paranavaí uma cidade relevante, uma cidade de peso e uma cidade que realmente ela se torna todos os dias importante, não só pelo que é, mas principalmente pela sua gente, pelos seus artistas, pela sua arte. Eu quero dizer que este pequeno relato é um relato de uma pessoa que acredita no futuro, de uma pessoa que acredita na arte, de uma pessoa que acredita que todos os dias nós podemos melhorar. Seja, não importa a arte, o tamanho dela, o que importa é a importância e principalmente como você se dedica a ela. Pois eu sei que às vezes é através de um ato, né, por menor que seja, nós podemos realmente transformar uma grande cidade, né, através desse pequeno gesto de buscar e se doar e principalmente acreditar. Naquilo que eu estou fazendo, né, nesses últimos dias, nesse tempo de pandemia, as dificuldades são grandes, mas eu acredito que
mesmo com a gente não conseguindo, e nós artistas gostamos, e a aglomeração faz parte do fazer artístico, eu creio que tudo que está ao nosso alcance nós temos que implementar para que possamos ter todos os dias uma arte renovada e uma arte que realmente faça diferença nas nossas vidas e na nossa comunidade. Muito obrigado, abraço a todos, aqui está o meu pequeno depoimento.